Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula nós daremos sequência à aula anterior, na qual nós falávamos dos bantus. Na verdade, numa segunda aula também anterior, nós falávamos sobre os povos e culturas africanas. Os bantus, a gente falou muito fortemente deles por causa da influência que eles tiveram no Brasil. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre os iorubás, que também tiveram grande influência no Brasil. A gente sabe que eles vieram para o Brasil por volta de 1830, quando Oio, que era a capital política deles e econômica, foi invadida pelos muçulmanos. E eles chegaram ao porto de Salvador como escravos. Eles eram várias pessoas, tinham sacerdotes, líderes políticos, príncipes, artistas, e foram empregados em trabalhos domésticos, em trabalhos urbanos, etc. Então a gente vai poder estudar um pouquinho nessa aula essa influência da cultura africana na nossa cultura. Mas antes de falar dessa influência a partir do século XIX, nós vamos voltar um pouquinho lá no século XII, quando os iorubás surgiram na África Ocidental. Então iniciemos nossa aula de hoje. Os iorubás, eles construíram uma civilização marcadamente urbana, com cidades de ruas e avenidas retas e mercados movimentados. Entre as principais cidades iorubás daquela época estavam Ifé, Queto e Oió, que era a capital política dos iorubás, como eu falei agora mesmo. A força econômica das cidades iorubás vinha sobretudo do comércio. Seus comerciantes, que eram homens e mulheres, circulavam por terra e pelos rios da região em canoas carregadas de produtos da floresta. Entre eles nós tínhamos peles de leopardo, pimenta, marfim, noz de cola, além de objetos de couro, metal, marfim confeccionados por seus artesãos. Na cidade de Oió, a capital política dos iorubás, havia bairros especializados em curtume, serralheria e fundição. Curtume a gente sabe que é estabelecimento onde se curte o couro, serralheria, exatamente onde se fabrica peças de ferro. Ifé teve seu período de maior esplendor entre os séculos XII e XV. Era a cidade sagrada dos iorubás e sua capital religiosa, e é vista por eles até hoje como o umbigo do universo, local onde tudo começou. Em Ifé, o poder político e religioso era exercido pela mesma pessoa, o Oni. Ele administrava a cidade, distribuía a justiça e era o responsável pelos cultos religiosos, visando boas colheitas. Era o Oni também que confirmava a autoridade dos líderes de outras cidades iorubás, como Queto e Oió. Quando alguém chegava ao poder, tinha que se dirigir a Ifé para ter sua autoridade confirmada por ele. Em relação à cultura iorubá, a gente tem grandes obras de arte. Os iorubás produziam esculturas atraentes e realistas, como cabeças humanas feitas em bronze e de tamanho natural. Eram tão bem feitas que quando os arqueólogos achavam essas esculturas, eles, por causa de um preconceito predominante, eles achavam que nem era feita por um africano. Eles tinham uma visão eurocêntrica, então eles viam essas esculturas de tão bem feitas e eles achavam que eram feitas, por exemplo, por gregos que teriam aportado na região e tal. A arte de matriz iorubá merece especial atenção não apenas por sua qualidade estética, mas por ser importante fonte para o conhecimento dos iorubás. As peças impressionavam qualquer um que observasse por seus traços realistas e pela variedade de expressões. Falando um pouquinho sobre o Reino de Benin. No sudoeste da cidade de Ifé, por volta do século XII, se formou o Reino de Benin, que, segundo a tradição, foi fundado por um descendente de Oduduwa, chamado Oranhã. Para a gente poder entender um pouquinho quem que é esse Oduduwa, eu vou contar para vocês um mito iorubá da criação do mundo e dos seres humanos. Conta a tradição iorubá que nos primórdios, o Orum, céu para os iorubás, era habitado por Olodumaré, o Deus Supremo, e uma série de outros deuses, entre os quais estava o Oduduwa. Abaixo do Orum havia apenas uma imensidão de água. Para criar a terra, que os iorubás chamam de Aie, o Deus Supremo, o Olodumaré, concedeu ao deus Oduduwa um punhado de terra e uma galinha, entre outros itens. Então, ele lançou-se no espaço e, em determinado momento, atirou um punhado de terra sobre a água, e em seguida soltou a galinha. E essa galinha começou a ciscar com as patinhas, espalhando terra por toda a parte. Como a terra caía mais em um lugar do que em outro, foram formando montes, montanhas e vales. E aí estava criado o mundo. Segundo a tradição, Ifé foi o lugar a partir de onde as terras teriam se espalhado sobre as águas, dando origem ao mundo. Por isso que a gente tem essa tradição religiosa em relação a Ifé. Voltando a Benin. O reino de Benin seguia o modelo do governo da cidade de Ifé. O rei era representante de uma divindade e também o governante da comunidade. Ele governava com o título de Obá. Quando o Obá chegava ao poder, tinha que ir a Ifé para ter seu poder reconhecido pelo Oni. A cidade mais importante do reino
também se chamava Benin. Suas ruas e avenidas retas eram maiores do que as de muitas cidades europeias. Seus comerciantes vendiam peixe seco, inhame, cobre, sal, dendê, couro, carne, além de escravizados obtidos geralmente por meio de guerras. O comércio era a base da economia do reino. A cidade de Benin estava situada no entroncamento de importantes rotas de comércio que seguiam para o litoral, o leste e o norte da África. O Palácio de Obá era enorme, com galerias decoradas com placas e esculturas de bronze, além de marfins de forma de colheres, cabos de faca e olifantes, trompas feitas de presas de elefantes e esculpidas com cenas do dia a dia. A partir do século XV, os artistas do Benin passaram a representar também mercadores, marinheiros, soldados europeus. No final do século XIX, os ingleses dominaram extensas áreas da África, inclusive o Reino de Benin, onde eles promoveram um dos maiores saques de obras de arte de que se tem notícia. Isso explica por que importantes obras de arte de Benin integram o acervo do Museu Britânico. A arte de matriz iorubá atingiu o nível de excelência em Fé e no Benin, mas não se restringiu à África. Sua influência alcançou a Europa e a América, com destaque para Cuba e o Brasil. Como eu falei, quando eles chegaram aqui em 1830, eles trouxeram a cultura deles com eles. A gente hoje tem a arte de matriz iorubá vista em várias regiões do Brasil, mas é na Bahia que a gente tem o polo de irradiação dela. Lá nasceram e vivem alguns dos grandes nomes da música e das artes plásticas de matriz iorubá. Na música nós temos alguns artistas herdeiros dessa tradição, como o Olodum, Ile Aye e outros como o músico Carlinhos Brau e a cantora Margarete Menezes. Nas artes plásticas, nós temos também o escultor Emanuel Araújo, mestre Didi, e os pintores Carimbé e Menelau Sete, conhecido como Picasso do Brasil. Por aí a gente pode ver a influência dos iorubás no Brasil e do estado da Bahia, principalmente. Existiam ali quase todas as pequenas nações iorubás. Os mais numerosos são os de Oió, capital do reino de Iorubá, como eu falei. Por quê? Porque eles exatamente foram os primeiros a vir para o Brasil, durante a escravidão. Durante o último período da escravatura, os iorubás foram concentrados nas zonas urbanas, então em pleno apogeu, nas regiões suburbanas ricas e desenvolvidas do norte e nordeste, particularmente em Salvador e no Recife. Eles estão sempre ligados pela origem mítica comum, pela prática religiosa e pela semelhança dos costumes. E não perder o contato com a África, porque o Brasil sempre manteve uma atividade comercial intensa com a costa africana. Então a gente pode ver que a cultura brasileira ela é influenciada pela cultura africana, também não só em razão da escravidão ou dos negros que vieram aqui através da escravidão, mas também em razão dessas trocas comerciais, em razão desse relacionamento entre Brasil e África. Então, gente, espero que tenha ficado claro. Na verdade é só uma pincelada, só para a gente conhecer mais um pouquinho sobre mais esse povo africano, tão importante para conhecermos também a nossa história. Até a próxima aula.